Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar com vocês uma pergunta que me foi feita por um irmão. A igreja, ela passará pela grande tribulação? Antes de compartilhar com vocês a minha posição, aquilo que eu acredito ao ler a Bíblia, eu quero deixar aqui uma frase para meditarmos nesse assunto. No essencial, unidade. Nas diferenças, liberdade. E em tudo, o amor. Então, existem algumas coisas que nos unem, que é essencial. O que é essencial? Todos nós cremos que Jesus virá uma segunda vez para buscar a igreja e cumprir as suas promessas. Agora, nas diferenças, liberdade. Nós sabemos que existem algumas diferentes linhas de interpretação sobre alguns pontos. Então, nessas diferenças que não são tão essenciais como o crer que Jesus vai voltar, liberdade. Então eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu creio. E, em tudo, o amor. Então eu espero que em amor você também possa deixar o seu comentário ali embaixo, se você concorda ou se você discorda e aquilo que você acredita. Então, para vocês que já me acompanham, sabem que eu creio no milênio literal, ou seja, eu sou um pré-milenista, acredito que depois da vinda de Jesus haverá um milênio. Porém, dentro dessa linha pré-milenista, hoje nós temos dois grupos bem distintos. Os dispensacionalistas, que acreditam que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação, separado da segunda vinda. E existe um segundo grupo do qual eu pertenço, que são os pré-milenistas históricos. Por que são chamados de históricos? Porque eles acreditam, assim como a igreja primitiva acreditava, que a igreja ela passará pela grande tribulação e que o arrebatamento e a ressurreição dos mortos acontecerão somente depois da grande tribulação, junto com a vinda de Jesus. Aqui eu posso dizer para vocês aquilo que eu penso. Eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. E eu quero listar para vocês vários motivos pelos quais eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Primeiro motivo pelo qual eu creio que o arrebatamento ele acontece simultaneamente com a vinda de Jesus é porque no discurso do próprio Jesus em Mateus 24, não há nenhum indício de um arrebatamento separado da segunda vinda. Pelo contrário, quando lemos o texto ele vai falar para nós o seguinte: imediatamente após a tribulação daqueles dias, ele diz, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quando é que a gente vê Jesus vindo no céu? Após a tribulação daqueles dias. Agora prestem atenção nos elementos principais que vão aparecer nesse discurso. Todas as nações da terra se lamentarão e verão, ou seja, será uma vinda visível, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Olha só, Jesus nas nuvens e as pessoas vendo. No céu com poder e grande glória, e enviará os seus anjos. Olha aqui outro elemento. A vinda de Jesus, nuvens, presença de anjos. Com grande som de trombetas, quarto elemento. E eles reunirão os eleitos. Quinto elemento. Dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Quando nós lemos esse texto, Jesus falando de quando será sua vinda, logo após a tribulação daqueles dias, nós vamos encontrar todos os elementos do arrebatamento. Basta a gente ler o texto de 1 Tessalonicenses 4,15, que a gente vai ver o texto ali dizendo, Paulo falando por uma revelação dada pelo próprio Senhor, que nós, os que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a voz do arcanjo, olha aqui, ó, aparecendo o anjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos ressuscitarão. Olha aqui, ó, recolhendo os eleitos, tá? Os mortos ressuscitarão, depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados, recolhendo os eleitos, sendo arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então percebam que o discurso de Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, ele possui os mesmos elementos que o discurso de Jesus em Mateus 24.
Nos dois nós vamos ver Jesus voltando, nós vamos ver Jesus sobre as nuvens, nos dois nós vamos ver a presença de anjos, nós vamos ver o toque de trombetas e nos dois nós vamos ver os santos sendo recolhidos. Mateus ele fala sobre recolher dos quatro cantos da terra e Tessalonicenses fala sobre sermos arrebatados. Então, ao meu entendimento, o discurso de Paulo e o discurso de Jesus são o mesmo. Eles acontecem após a tribulação daqueles dias. Segundo motivo, eu creio que a igreja passará pela grande tribulação porque essa também era a crença da igreja primitiva. Sempre que se levantava uma perseguição, eles acreditavam que estava chegando o fim. Sempre que o imperador se levantava para perseguir a igreja, eles acreditavam que este era um sinal de que a vinda estava próxima porque eles estavam passando por uma grande tribulação. Por isso a igreja daqueles dias, eles moriam por amor ao Evangelho, eles não tinham problema em ser presos, em perder os seus bens, porque eles acreditavam que eles estavam passando pela grande tribulação e que Jesus breve viria. Então, a igreja primitiva acreditava dessa forma. As cartas foram escritas naquele tempo para uma igreja que acreditava dessa forma. Por que hoje seria diferente para nós que estamos 2000 anos depois? Então sim, o segundo motivo pelo qual eu creio que a igreja passará pela grande tribulação é porque a igreja do princípio também acreditava dessa forma. E não é diferente. O próprio Jesus disse que o servo não é maior do que o seu senhor. Se ele foi perseguido, nós também seremos. Paulo ainda escreve aos Filipenses dizendo: pois a vocês foi dado o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também por ele sofrer. Então nós vamos ver que em todo o tempo as escrituras elas estão dizendo: no mundo vocês terão aflições. Vocês não vão ver Jesus falando que pouparia, até porque seria uma acepção de pessoas, ele permitir que aquela igreja passasse por tribulação, a igreja do princípio, a igreja de todas as eras, e poupar só a igreja do final. Então eu acredito que sim, a igreja estará presente durante o período da grande tribulação. Terceiro motivo pelo qual eu acredito que a igreja passará pela tribulação é porque em todas as profecias que falam sobre a segunda vinda de Jesus, nenhuma delas menciona uma vinda dividida em dois adventos. Nenhuma. Vocês podem ver as profecias do Velho Testamento e as profecias do Novo, todas elas falam de uma única vinda. Que a primeira, Jesus veio para tirar pecados, na segunda ele virá para trazer salvação para aqueles que o aguardam. Vocês podem ler as mais diversas profecias. Nenhuma das profecias elas apontam para uma vinda de Jesus e um arrebatamento separados em dois adventos. Vocês podem analisar todas as profecias, nenhuma delas fala de forma direta e com clareza. Pelo contrário, para sustentar essa posição é necessário fazer o uso de muitas figuras de linguagem e que podem ser interpretadas a seu bel prazer. Então eu acredito que a igreja passará pela tribulação porque nenhuma profecia fala de forma clara. E se tratando de um assunto tão importante, eu acredito que Deus não deixaria entre linhas. Pelo contrário, como Ele mesmo diz, o Senhor não fará nada sem que antes revele aos seus servos, os profetas. Deus deixaria revelado com clareza, para que não houvesse dúvidas o que Ele há de fazer. Então, terceiro motivo pelo qual eu creio que a igreja passará pela grande tribulação é justamente pelo fato de que nenhuma profecia trata com clareza. É necessário figuras de linguagem para poder sustentar essa ideia de uma vinda separada do arrebatamento. O quarto motivo pelo qual eu acredito que a igreja ela passará pela grande tribulação, ele se encontra em Apocalipse 1:7, quando diz que eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, todo olho o verá. Então, muitos acreditam que a vinda de Jesus sobre as nuvens é separada da segunda vinda que virá sobre a terra. E a primeira vinda sobre as nuvens, ela será um advento secreto. Ninguém vai ver, só a igreja vai ser arrebatada, as pessoas não verão, é secreto. Mas o texto diz que quando Jesus vem sobre as nuvens, todo olho o verá. E nós temos outros textos para confirmar essa declaração. Por exemplo, Lucas 21:27 é o discurso escatológico de Jesus, registrado no Evangelho de Lucas, e diz: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. As pessoas estão vendo Jesus vindo sobre as nuvens.
Outro texto que dá base para crermos é que quando Jesus ele é assunto aos céus, os discípulos estão olhando para Jesus, estão vendo ele desaparecer entre as nuvens. De repente, 2 anjos aparecem para eles e declaram: varões galileus, o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, ele voltará da mesma forma como vocês o viram subir. O que os anjos estão dizendo? Os discípulos tinham visto Jesus subir nas nuvens. E os anjos estão declarando: ele vai voltar da mesma forma. Vocês vão ver ele vindo sobre as nuvens. Da mesma forma. Vocês viram ele subindo nas nuvens, vocês vão ver ele descendo com as nuvens. Então, de fato, eu creio sim que a vinda de Jesus, ela será sobre as nuvens e essa vinda sobre as nuvens, ela será visível. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então, não acredito em uma vinda que seja secreta, em um arrebatamento secreto que as pessoas não verão. O quinto motivo, ele está com base no discurso do próprio Jesus. Jesus diz o seguinte em Mateus 24, versículo 26 e 27. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam. E se disser, ele está ali em casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Algumas pessoas interpretam esse texto como que se a vinda de Jesus, o arrebatamento, fosse rápido como um relâmpago. Porém, o texto não fala de rapidez, fala sobre visibilidade. Ele está dizendo que a vinda de Jesus é como o relâmpago que sai do Oriente e se mostrar, ser visível até o Ocidente. A figura de linguagem é: vocês não vão precisar procurar por Jesus. Se alguém disser ele está aqui, ele está ali, não precisa procurar, porque a vinda de Jesus ela será visível a todos. A todos. Não será secreta, você não vai ter que procurar em alguns lugares. Ela será visível como um relâmpago que corta o céu e se mostra do Ocidente ao Oriente. Então o texto é claro em falar sobre se mostrar. E é até fácil de entendermos por que o texto está falando sobre uma vinda visível, porque no versículo seguinte Jesus diz que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Imaginem todos esses sinais e a escuridão que vai estar no céu e vocês podem entender porque a vinda de Jesus, quando ele vier em glória, ela será visível, vai se mostrar para todos, porque ele vai resplandecer a sua glória nos céus sobre as nuvens. Por isso eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação, porque a Bíblia fala sobre uma vinda visível e não sobre uma vinda invisível. Se você concorda ou discorda com os argumentos, deixe ali os seus comentários. Lembre-se da frase que eu disse no início. No essencial, unidade, nós cremos na vinda de Jesus. Nas diferenças, liberdade, mas em tudo o amor. Então deixe os seus comentários em amor aqui embaixo, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.